alunos e alunas, sejam todos bem-vindos à disciplina de Empreendedorismo e Inovação. Eu sou o professor Juan Carlos e estarei com vocês ao longo deste semestre nessa disciplina. O meu intuito aqui é me apresentar um pouco para que vocês possam conhecer um pouco da minha trajetória acadêmica e profissional, mas principalmente falar da disciplina, a ementa, objetivos, qual vai ser o nosso trajeto ao longo deste semestre, as avaliações, prazos, e me colocar à disposição de vocês, apontar aqui quais são os contatos, e-mails, os quais vocês poderão entrar em contato comigo. Então, a nossa disciplina, como eu disse, chama-se Empreendedorismo e Inovação, do curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. Só passar aqui o slide. Falando um pouco sobre a minha trajetória acadêmica, de forma resumida, convido a vocês lerem um pouco da minha apresentação que eu deixei no Moodle, mas também tem um link do currículo, onde vai ter um detalhamento ali das minhas atividades profissionais. Mas eu sou graduado em Administração de Empresa, me formei lá em 2006. Ao longo das minhas especializações na pós-graduação, eu fiz duas especializações, dois mestrados e um doutorado em engenharia de produção, tá? E fiz também dois pós-doutoramentos no exterior. Um pela Universidade Complutense de Madrid, na área de transferência de tecnologia, e outro em inovação pela Universidade Autônoma Nacional do México. Tá? Referente às minhas experiências profissionais no mercado, eu tive experiência na indústria de bebidas, Coca-Cola, trabalhando no setor comercial e logística, e depois no setor de métodos de logística da Fiat, quando eu morei em Belo Horizonte. Tá? Ligando um pouco à minha experiência acadêmica, eu também tive experiência em incubadoras de empresa de base tecnológica, onde eu tive experiência na incubadora de tecnologias da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa experiência contribuiu para que, quando chegasse na UFGD em 2016, pudesse auxiliar na criação da empresa, da incubadora de empresas de base tecnológica aqui na UFGD. Atualmente, desde 2016, estou como professor adjunto na UFGD, na FACE, na Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, professor efetivo. Estou também como professor permanente em dois programas de mestrado, um em Administração Pública pelo UFGD e outro em Desenvolvimento Regional e Sistemas Produtivos pela UEMS. Também estou como professor formador aqui na Faculdade de Educação à Distância, com vocês nesta disciplina, mas em outras também. Sou avaliador credenciado pelo INEP, avaliando cursos aí na área de gestão e administração ao longo aí do Brasil. E sou professor e pesquisador do LABIM, laboratório, um grupo de pesquisa sobre inovação e transferência de tecnologia da UFGD. Apresentando um pouco a ementa, então vocês irão entender um pouco sobre os conceitos de empreendedorismo, ver essa relação entre o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico e social, mas também entender o processo empreendedor e os desafios para uma mudança de paradigma nessa transformação cultural que a gente vive hoje. E nesse processo, compreendendo a inovação e o processo empreendedor. Como isso pode se desdobrar em etapas, em processos de inovação. A gente precisa entender também as causas da inovação tecnológica, os tipos de inovação, o Sistema Nacional de Inovação aqui no Brasil, quais foram essas políticas criadas, então, para fomentar essa cultura de inovação, né? A lei de inovação, entendendo como isso foi pensado e está sendo operacionalizado aqui no nosso ambiente nacional. E também a inovação e o seu processo de internacionalização. Tá, pessoal? Então, o objetivo principal da disciplina é desenvolver nos estudantes a capacidade de compreender essa relação entre o empreendedorismo e a inovação, buscando aí a sustentabilidade e o desenvolvimento.
Sustentabilidade é um tema tão importante, se tratando que nós estamos vivendo em uma era de mudanças climáticas drásticas. Então, a indústria, o mercado precisa criar produtos e serviços para diminuir esse impacto ambiental. E a gente discute isso aqui na disciplina também. Despertando, então, nesses estudantes o interesse de compreender conceitos, técnicas, práticas e ações utilizados por empreendedores e inovadores de sucesso. Os específicos em capacitar o estudante a assimilar especificidades desses conceitos de empreendedorismo, fornecer aos estudantes condições para aplicar essas ferramentas e o desenvolvimento de negócios empreendedores e desenvolver, então, a capacidade de analisar uma organização, uma empresa, né, e o processo do empreendimento interno e a sua relação com a inovação. O programa, então, da disciplina, ela está dividido, pessoal, em 4 unidades. Nós chamamos de aula 1, unidade 1, aula 2, unidade 2, aula 3, unidade 3 e aula 4, unidade 4. E esta ementa, então, ela foi dividida ao longo destas aulas, destas unidades. Lembrando, pessoal, cada unidade nós teremos uma live síncrona. Mas fiquem tranquilos que essa live será avisada, enviada previamente a data para vocês. Então, contamos aí com a participação de todos. É importante que vocês leiam esses materiais e que na live seja um momento ali que eu vou explanar o conceito, até porque essa live é uma live curta, né? De no máximo aí 1 hora, para não ficar muito pesado para vocês também. Mas é um momento onde vocês terão a oportunidade direta ali comigo de falar alguma curiosidade, dar a sua visão e contribuir com esse processo, né, que esse é um processo construtivista. Tá? É importante também, principalmente na área de empreendedorismo, vocês falarem a visão de vocês, porque todo mundo já traz uma bagagem, né, de relação com a empresa, ou talvez alguém já tenha um próprio negócio. E olha que momento rico a gente pode trocar informações. Então, toda a ementa que eu acabei de falar, ela foi distribuída ao longo aí dessas 4 unidades. Tá? Como bibliografia básica, a gente traz alguns autores, como Gomes, Pinato, Morgado também, falando sobre os conceitos de empreendedorismo e de inovação. Essas bibliografias estão disponíveis no Moodle, os links estão lá, tudo está de forma digital para que vocês tenham facilidade e acessibilidade nos documentos. Então, a disciplina, pessoal, falando sobre ela, vai ser ofertada exclusivamente no Moodle. Então, vocês já têm acesso, eu vi que vocês se cadastraram lá. Então, entre lá na aba da minha disciplina, empreendedorismo e inovação. Ali conta a minha apresentação, que, como eu disse, vai ter um detalhamento mais sobre mim, mas também o plano da disciplina, o conteúdo interativo. Então, lá vai ter unidade 1, unidade 2, unidade 3, unidade 4, tá? E em cada uma dessas unidades, dessas aulas, vai ter um material didático para leituras, vai ter um vídeo conceitual, vai ter hiperlinks. O que são esses hiperlinks? São conteúdos complementares, pessoal, que o professor deixou ali, teve o cuidado de pesquisar, que são temas importantes para que possam possibilitar aí a reflexão, tá? O entendimento correlato dessa temática, então é importante. Mas tem um fórum também. Todas essas aulas, de 1 a 4, vai ter um fórum ao final. O que é esse fórum? É importante que vocês participem, então estimula você colocar a sua visão ali sobre o conteúdo que foi trabalhado na aula 1, na unidade 1, e assim como as outras também. Então, ali é o momento de colocar alguma dúvida, trazer uma contribuição, falar sobre alguma curiosidade, alguma vivência, né? Todos trazem uma bagagem rica ali, e ao final sempre vai ter uma atividade vinculada a cada aula. Então, se são 4 aulas, serão 4 avaliações online, que eu irei falar um pouco mais à frente. Então, nós temos aí a biblioteca com todos os documentos importantes, calendário, plano de ensino, sugestão de atividade, ali na aba do Moodle, tá? E a aba das avaliações que vocês terão aí disponibilidade. Quais são os recursos da disciplina, tá?
Vocês têm, então, a sala virtual Moodle da EAD UFGD, tá? O fórum de comunicação para as interações assíncronas, ou seja, quando o professor ou tutor não estiver presente, ali é um ambiente onde vocês podem interagir. Nós iremos ler tudo, pessoal. Então, fiquem atentos. Então, cada unidade ali tem um fórum, tá? Mas eu deixei também um fórum de apresentação. Convido vocês a lá na aba apresentação da disciplina, tem a minha apresentação e no final tem. Faça a sua apresentação. Eu sei que todos estão em locais distintos aqui do estado de Mato Grosso do Sul, né? E olha a riqueza disso. Só que a gente não vai ter a oportunidade de conhecer todos. Ali é o momento onde eu posso falar um pouco sobre mim, né? Para que eu possa ler. O outro colega também ler a resposta e fazer uma interação e ter uma troca de informações. Não é porque estamos no ambiente virtual que a gente não pode ter essa colaboração, essa interação. Pelo contrário, isso facilita, né, a nossa interação. E as ferramentas, então, para a comunicação síncrona, né, online, vai ser RPN, Google Meet, dentre outros, tá? E a forma de contactar o professor, além do Moodle, a partir dos fóruns, a mensagem direta, vocês podem me contactar por e-mail, tá? Meu e-mail oficial é este aqui, luancarlos.ufgd.edu.br. Falando então um pouco sobre as avaliações, tá? Como foi dito, vocês terão 4 unidades que correspondem a 4 aulas, tá? No final de cada aula, de cada unidade, vai ter uma atividade avaliativa, que ela vai estar disponível nestes períodos aqui, tá? E aí a soma, cada avaliação dessa vai ter nota 10, ou seja, de 0 a 10, e ao final a gente vai somar, né, o sistema vai somar todas essas notas e dividir por 4 para dar uma média das avaliações online. Só uma ressalva que eu quero fazer aqui, pessoal. Na atividade avaliativa 1, eu deixei o prazo até o final da atividade avaliativa da unidade 2, porque a disciplina ela está começando depois que as outras já iniciaram, tá? Somente agora eu consegui entrar na disciplina, porque é todo o processo para chamar o professor, formador, existe uma burocracia interna. Então, somente agora foi disponibilizada a disciplina para mim, então eu tive que correr para fazer esses materiais, tá? Então, para não prejudicá-los, essa atividade da aula 1, ela vai ficar até o final do período da aula 2. Então, vocês terão um tempo a mais. Veja, mesmo que a atividade da aula 2 ainda não abriu, como vocês podem ver, ela vai iniciar dia 18 do 3, tá? E vai até 10 do 4. Mas eu deixei já no sistema para vocês fazerem a atividade da aula 1 até 10 do 4. E da aula 3 vai ser de 11 do 4 a 1 do 5. E da 4 vai ser de 2 do 5 a 23 do 5. Tá? Então, vocês podem acessar essa atividade em qualquer um desses períodos. Lembrando, só vale uma tentativa. Então, escolha o dia, local, verifique o acesso à internet para que vocês não possam, né, passar por nenhum aperto ali, tá bom? Falando um pouco sobre as avaliações, então, tirando essas atividades avaliativas, ao final da disciplina nós teremos uma avaliação final, onde vai conter todo o conteúdo da disciplina, tá? E como vocês sabem, ao final, o aluno que não conseguir fazer essa atividade final, e ele também ou fez e quer recuperar a nota, ele pode fazer uma avaliação substitutiva, tá? Lembrando que a avaliação substitutiva não substitui as AOs. Por quê? As AOs, só falando aqui, que são as avaliações online, ela é uma avaliação tipo trabalho, ela não é tipo prova. Então, por isso que no regimento da UFGD, a prova substitutiva ela só vai substituir a avaliação tipo prova, tá? E até porque essas avaliações online, elas são fragmentadas. Então, ela não vai pegar tipo, todo o conteúdo ali da disciplina. Ela vai pegar pelo período que foi aquele conteúdo trabalhado ali.
tá, pessoal? Então, falando um pouco sobre a média de aproveitamento, ou seja, a média geral da disciplina, ela ficou dividida da seguinte forma, tá? Então, nós temos as avaliações online e a avaliação final. O somatório dessas duas que vai dar a média de aproveitamento. E cada uma delas tem peso 50, ou seja, pesos equivalentes. A média de avaliação, então, corresponde a 50% das AOs mais 50% da AF, que é a avaliação final. Isso daí vai formar a média final. Lembrando, pessoal, quero ressaltar aqui, as avaliações finais, né, a avaliação substitutiva e exame final, tá? O aluno que precisar ir para exame final, que não conseguiu atingir ali a média 6, essas provas serão realizadas presencialmente. Somente as avaliações online, que correspondem às AOs, que serão online. Todas as outras serão nos polos de vocês, mas fiquem tranquilos que essas datas serão enviadas posteriormente, tá? Pela equipe do curso, pela coordenação, então vocês terão acesso aí de uma forma muito mais rápida, tá? E essa então foi a apresentação da disciplina. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E mais uma vez, convido para acessar semanalmente o Moodle, se apresentem lá e tendo dúvidas, podem entrar em contato que eu estarei aqui. Um abraço a todos e a todas.